Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso terceiro exercício da lista 3, onde nós estamos trabalhando aí o conceito de estruturas condicionais do Python. Nesse exercício nós trabalharemos aí a parte do radar, né, que nós temos aí com problemas envolvendo o controle de limite de velocidade de vias aí para quem utiliza veículos automotores, né, o conhecido como lombada eletrônica que nós temos aí no nosso dia a dia no trânsito. Então, vamos abrir aqui o PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí esse terceiro exercício da lista 3. Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui com o meu PyCharm aberto aqui no computador, no projeto Exercícios Python, com o nosso arquivo da lista 03. Na aula passada nós fizemos aí o exercício 2 da lista 3, tá certo? Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula. E o nosso terceiro exercício aqui, nós temos um enunciado que fala o seguinte: escreva um programa computacional em Python e pergunte a velocidade do carro. Então, o usuário vai ter que informar para a gente a velocidade do veículo. Caso, né, ultrapasse 80 km por hora, exiba uma mensagem dizendo que o usuário, por exemplo, foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando R$ 5,00 por cada km acima da velocidade permitida. Tá certo? Então, esse problema que nós vamos inicialmente aqui pedir para que o usuário forneça a velocidade do carro. Então, eu vou colocar uma variável aqui com o nome velocidade, que vai ser a velocidade do veículo. Vai ser um tipo de dado ponto flutuante, então eu vou colocar aqui float de input e aqui eu vou colocar a mensagem para que o usuário, por exemplo, digite a velocidade do carro e vou colocar entre parênteses, né, para que ele forneça então para a gente aqui, ó, em quilômetros por hora, né? Vou colocar dessa maneira. E aqui eu já posso na sequência colocar uma variável aqui chamada limite de velocidade. Então vai chamar aqui, ó, limite de velocidade, vai ser exatamente ali o valor de 80 km por hora, né, que é o caso aqui que a gente tem que verificar se o usuário passou desse limite de velocidade. Aqui agora eu já posso utilizar aqui a estrutura condicional com o se, né? Então, if, se a velocidade for, por exemplo, maior que limite de velocidade, né? Então, dois pontos, eu já posso aqui calcular, né? E mostrar na tela, por exemplo, que o usuário foi multado e o valor dessa multa. Então, eu vou calcular aqui o excesso de velocidade, então eu vou chamar uma variável chamada excesso, que vai receber velocidade, né? No caso, menos o limite de velocidade, tá certo? Aqui eu já posso calcular então a multa, então eu vou colocar uma variável chamada multa, que vai receber aqui, ó, é o excesso, né, que eu calculei ali anteriormente. Vou utilizar aqui o operador da multiplicação com asterisco e vou colocar aqui, ó, 5,00, que para cada km acima da velocidade permitida, né, ele vai cobrar ali R$ 5,00 de multa. Aqui agora eu já posso então utilizar o meu print com as f-strings, tá certo? E falar assim, ó, você, usuário, né, no caso, foi multado. Essa é a mensagem que ele pede para que você fala para ele ali. Aí depois, na sequência, né, eu já coloco aqui, ó, o valor da multa né, no caso, vou colocar aqui R cifrão, e já vou colocar o valor da multa aqui no caso. Eu vou colocar, então, a variável multa, e vou colocar com duas casas decimais. Então, eu coloco 2 pontos, ponto, 2R, para ele mostrar para a gente aqui já com duas casas decimais formatadas. Aqui agora eu já posso colocar o meu segundo bloquinho com a utilização do se não, né, o else. Aqui agora, né, caso ele não tenha ultrapassado ali a velocidade limite ali, que é 80 km por hora, eu posso então, né, utilizar aqui o print novamente, da maneira que eu posso colocar aqui, ó, você, mensagem para ele, né, está
dentro do limite de velocidade. Ponto. Posso continuar aqui, ó, continue dirigindo com segurança, por exemplo, né? Então, dessa maneira que eu tenho, né, a finalização do meu programa aqui para esse problema da lista 3 aqui, o nosso terceiro exercício. Então, eu vou rodar aqui o meu código, botão direito em cima de lista 03, run lista 03. Aqui agora, né, ele pergunta aqui qual que é a velocidade do carro, né? Então, o usuário vai informar para a gente a velocidade do carro. Então, vamos supor que o usuário está a 50 km por hora. Ele vai entrar no segundo bloquinho aqui, ó. Então, ele vai mostrar que você está dentro do limite de velocidade, continue dirigindo com segurança. Mas, né, caso o usuário ele ultrapasse ali o limite de velocidade, por exemplo, vamos supor que ele está com 90 km por hora, você foi multado, então ele coloca a mensagem aqui do meu primeiro bloquinho da estrutura condicional, você foi multado e o valor da multa nesse caso, né, é de R$50, né? Então, exatamente fazendo ali o cálculo para cada km, ele vai acima da velocidade permitida ali, ele vai pagar ali, então, R$5. Então, como ele ultrapassou 10 km acima da velocidade que era permitida, né, que era de 80, então 10 vezes 5 que dá os 50. Então, veja que aqui eu tenho então a resolução do nosso terceiro exercício da lista 3. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês aí a resolução do nosso terceiro exercício da lista 3, ainda envolvendo aqui os conceitos de estruturas condicionais do Python. Resolvemos aí o problema do radar, né, para cálculo do controle de velocidade de veículos numa rodovia. Vou deixar embaixo aqui na descrição desse vídeo o arquivo para que você possa fazer o download aí do código e também um PDF explicando linha a linha de código para que você possa acompanhar aí ao longo aqui das nossas aulas, tá certo? Vou pedir de sempre para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python e nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais!